Ele tinha apenas 10 anos quando viu o cartão da mãe ser rejeitado. O silêncio do restaurante se tornou pesado, sufocante. O som agudo do terminal cortava o ar. O rosto dela, vermelho de vergonha, ficou gravado na memória dele. Naquele instante, Lucas fez uma promessa silenciosa. Jamais permitiria que ela passasse por isso de novo. Anos se passaram. Sacrifícios secretos, trabalhos escondidos, noites em claro. Cada moeda, cada escolha difícil, cada passo era parte de uma missão que ninguém conhecia. E então, o dia chegou. O mesmo restaurante, o mesmo cartão antigo. O som do rejeitado ecoa outra vez. Mas desta vez, ele está pronto. Um cartão black na mão, a vitória silenciosa e o juramento de uma infância finalmente cumprido. Quanto você estaria disposto a sacrificar para proteger quem ama? Histórias como essa não são apenas para ouvir, são para sentir. Siga o Caminhos Marcantes no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts e caminhe com a gente por histórias de superação, dor e esperança. Porque cada caminho deixa uma marca. O ar do Le Jardin Secret era pesado, perfumado com alecrim tostado, e um sussurro insistente de status que Lucas, aos 10 anos, ainda não conseguia decifrar completamente, mas sentia em cada poro. Eles estavam sentados em um estofado de veludo bordô, tão macio que absorvia o som ambiente, transformando a sala de jantar em uma caixa de ressonância de sussurros controlados e o tilintar prateado de garfos polidos. Era o aniversário de Elisa, sua mãe, e pela primeira vez, ela tinha conseguido reservar uma mesa naquele templo gastronômico de bairro. O cheiro de manteiga clarificada e a iluminação amarelada criavam uma aura de calor que contrastava brutalmente com a ansiedade fria que se instalava lentamente no estômago do menino. Lucas observava os outros clientes. Casais em trajes de seda, rindo baixinho, seus movimentos lentos e deliberados. Parecia que tinham todo o tempo do mundo. Sua mãe, no entanto, estava tensa. Ele podia sentir isso na forma como ela segurava o menu, a ponta dos dedos ligeiramente brêmula, e na maneira como ela sorria demais para ele, um sorriso que não alcançava a curva dos olhos, mas se fixava apenas nos lábios, uma máscara de alegria forçada. Ela usava o vestido de festa que guardava havia anos, um tecido azul marinho que cheirava levemente a naftalina, mas que sob as luzes baixas do restaurante parecia um céu noturno profundo. Era um esforço, um sacrifício evidente que ela estava fazendo para celebrar a si mesma, e Lucas sentia-se imensamente grato e estranhamente protetor. A refeição foi um borrão de sabores estranhos e nomes franceses. Lucas mal conseguia engolir o cordeiro que parecia ter sido esculpido à mão. A expectativa pairava sobre a mesa como uma neblina fina. Ele queria que o momento fosse perfeito. Queria que sua mãe sentisse toda a alegria e esperança que ele sentia por ela. Então, a música ambiente, uma peça clássica de piano, foi sutilmente engolida pela chegada do garçom. O homem alto e com uma compostura quase clerical, vestia luvas brancas imaculadas. Ele apresentou a conta em uma pequena pasta de couro preto. O peso daquele objeto parecia monumental. Elisa pegou a pasta, seu movimento hesitante. Lucas a viu abrir e fechar a pasta rapidamente, como se estivesse confrontando um segredo terrível ali dentro. Ele sabia instintivamente que o número dentro era grande demais. O conflito começou não com um grito, mas com um silêncio opressivo. Elisa tirou o cartão da carteira. Não era um cartão novo. Era um plástico esverdeado, fino nas bordas, ligeiramente deformado pelo uso contínuo e pela fricção contra outros recibos e moedas. Era um cartão que carregava a história de inúmeras contas pagas no limite, de pequenos adiamentos e de uma luta diária para manter a dignidade. O peso daquele pedaço de plástico era a própria representação da superação que ela havia demonstrado nos últimos anos. Ela o entregou ao garçom. O homem, com um movimento profissional e desinteressado, levou-o para a máquina de pagamento na pequena estação lateral. Lucas tentou beber o resto de seu suco de uva, mas sua garganta estava subitamente seca. Ele observava a nuca do garçom. Viu os segundos se arrastarem na quietude do restaurante. O silêncio parecia se adensar, sugando o ar. E então, veio o som. Não foi o som estrondoso de um alarme. Foi um ruído pequeno, mas cortante. Um bip agudo e metálico, repetitivo. Bip, bip, bip.
Uma anomalia na orquestra de sons suaves do restaurante. Era o som da rejeição. O garçom, que antes mantinha uma neutralidade absoluta, teve um micromovimento quase imperceptível. Seus ombros recuaram 1 milímetro. Ele virou-se, e embora seu sorriso profissional não tenha sumido por completo, ele agora parecia esticado. Uma fina camada de polidez sobre uma frustração evidente. Senhora, ele disse, a voz baixa, mas articulada o suficiente para que Lucas ouvisse. Houve um pequeno problema com a transação. Poderia tentar outra forma de pagamento? Elisa sentiu o calor subir por seu pescoço, engolindo-a. Lucas viu a pele de sua mãe adquirir um tom avermelhado doloroso. A máscara de alegria que ela havia colocado 10 minutos antes se desfez. Em seu lugar, havia a pura e crua humilhação. Ela tentou manter a voz firme, mas havia uma nota de desespero que Lucas reconheceu imediatamente. Oh, claro. Deve ser o sistema. Deixe-me tentar novamente. Ela pegou o cartão de volta, as mãos ligeiramente trêmulas. O garçom, desta vez, não levou a máquina para a estação. Ele a trouxe diretamente para a mesa, em uma exibição silenciosa, quase acusatória do que estava acontecendo. Ele colocou a máquina de frente para Elisa, mantendo uma distância respeitosa que, paradoxalmente, aumentava o constrangimento. Elisa inseriu o cartão novamente. O garçom permaneceu imóvel, os braços cruzados atrás das costas, os olhos fixos em um ponto na parede atrás da cabeça de Elisa, evitando o contato visual, o que era a pior forma de traição profissional. A indiferença no momento de dor. Bip, 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 mais uma vez. Mais alto desta vez, na quietude do estofado de veludo. Lucas sentiu-se encolher. Ele olhou ao redor. Pelo canto do olho, ele percebeu um casal na mesa vizinha trocando um olhar rápido. Não era um olhar de maldade, mas de julgamento, de confirmação de que aquela mesa não pertencia àquele ambiente. O ar parecia ficar mais fino. Elisa mexeu na bolsa. Desesperadamente, ela puxou um punhado de notas amassadas, que pareciam ter sido guardadas por meses. Eram notas de valores baixos, a reserva de emergência. Ela começou a contá-las rapidamente, os lábios se movendo em murmúrios inaudíveis. Aqui, eu tenho a metade em dinheiro. Ela sussurrou para o garçom, sua voz agora fraca. Posso tentar com outro cartão que eu guardo para emergências? O garçom, agora, demonstrou impaciência, um tremor no canto de sua boca. Sim, senhora. Mas o valor total deve ser liquidado. Elisa procurou no fundo da carteira e encontrou um segundo cartão. Era um cartão de débito simples, sem chip, quase obsoleto. Ela o passou. O garçom inseriu-o. O visor da máquina ficou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. E, finalmente, a tela exibiu a mensagem cruel. Transação recusada. Fundos insuficientes. Lucas, na ponta da cadeira, sentiu uma onda de calor gelado percorrer seu corpo. Ele viu as lágrimas se acumulando nos olhos de sua mãe. Não lágrimas de tristeza, mas de profunda, esmagadora humilhação. Era a visão mais dolorosa que ele já havia experimentado. Não era a rejeição financeira que importava. Era o olhar do garçom. A indiferença do mundo. A exposição da sua vulnerabilidade na frente do filho, no dia em que ela queria se sentir especial. Rapidamente, ela pegou o dinheiro amassado e entregou-o ao garçom, cobrindo metade da dívida. Eu vou ao carro. Esqueci minha carteira maior. Um momento, por favor. Ela mentiu, a voz cheia de areia. Ela se levantou apressadamente. O garçom balançou a cabeça levemente, mas aceitou o dinheiro com um aceno. Lucas sabia. Ele sabia que ela não estava indo ao carro. Ela estava indo ao banheiro para chorar, ou para ligar desesperadamente para alguém, para pedir um socorro que a feria ainda mais. Naquele instante, enquanto via a curva vulnerável das costas de sua mãe desaparecer pela porta do fundo, uma coragem feroz, que não pertencia a um menino de 10 anos, acendeu-se em Lucas. Não era uma coragem de gritar ou de enfrentar o garçom. Era uma coragem silenciosa, de propósito. Ele jurou internamente, naquele estofado de veludo bordô manchado pela vergonha, que ele nunca mais, em toda a sua vida, permitiria que sua mãe sentisse aquele tipo de dor. Não era sobre o dinheiro, era sobre a dignidade, sobre a proteção. O garçom, o restaurante, o bip agudo da máquina, eles haviam se tornado símbolos. A vingança, ele decidiu, seria a prosperidade. Ele olhou para o garçom, que agora esperava impacientemente no canto,
e viu a sombra fria da indiferença pairar sobre ele. Lucas memorizou a textura do tecido das luvas, o brilho frio do aço do terminal de cartão, o cheiro de alecrim que agora parecia sufocante. O juramento de Lucas foi o silêncio, mais profundo que ele já tinha feito. Um pacto secreto consigo mesmo, selado pelo dai arrependimento, por não poder fazer nada naquele momento. O caminho seria longo, mas a imagem da testa enrugada de sua mãe seria sua bússola. A viagem de volta para casa foi um estudo sobre o silêncio compartilhado. O ar-condicionado do carro soprava um vento frio, mas a cabine estava carregada de calor e emoção não dita. Elisa dirigia, suas mãos apertadas no volante, e Lucas podia ver as marcas fundas de seus dedos. Ela não chorava abertamente, mas o conflito interno estava visível na rigidez de seu maxilar. Ela tentou uma ou duas vezes forçar uma conversa sobre o sabor do cordeiro, mas as palavras eram ocas, e o som do bip. Bip! Bip! Ecoava entre eles, mais alto do que qualquer rádio. Quando chegaram ao pequeno apartamento, que cheirava a detergente e vida espremida, Elisa correu para o quarto, fechando a porta com uma suavidade excessiva, o que era mais perturbador do que um estrondo. Lucas sabia que ela precisava de tempo para se refazer. Ele, no entanto, não podia se dar a esse luxo. A promessa feita no restaurante exigia ação imediata, mas a execução de tal promessa era um enigma para um garoto de 10 anos. Onde ele começaria? O dinheiro era o escudo. Mas como um garoto de sua idade, sob o olhar atento da mãe, acumularia capital? A primeira fase da sua jornada de superação começou com um mapa mental simples, discrição total. Sua missão precisava ser um segredo absoluto. Qualquer tentativa de pedir dinheiro abertamente seria barrada por Elisa, que sempre prezou pela sua independência e dignidade. Ele não queria que ela soubesse que ele a estava salvando, pois isso implicaria que ela havia falhado. O objetivo era a redenção silenciosa, a construção de um cofre de segurança que garantisse que a cena do Le Jardin Secret jamais se repetisse. Seu primeiro empreendimento foi a coleta. Ele começou a vasculhar latas de lixo em bairros mais abastados, fingindo procurar uma bola de tênis perdida. O cheiro de lixo misturado com perfumes caros e restos de comida gourmet era nauseante, mas o peso metálico de uma lata amassada em sua mão era o som do progresso. Ele descobriu que as latas de refrigerante valiam mais do que as de cerveja. O trabalho era lento, exaustivo e muitas vezes sujo. Ele criou um esconderijo na parte de trás do armário, atrás de roupas de inverno velhas, onde guardava suas economias em um pote de picles vazio. O dinheiro era em moedas, pesadas, enferrujadas, e o som delas se chocando era a sua música favorita. A coleta de latas rapidamente se tornou insuficiente. Lucas precisava de um fluxo de caixa mais constante. Ele encontrou o Sr. Antônio. O Sr. Antônio era um aposentado ranzinza que morava 4 quarteirões de distância e possuía um Cocker Spaniel hiperativo, chamado Toby. Lucas viu um anúncio na placa de um mercado. Precisa-se de passeio com cão, 3 vezes por semana. O conflito com o Sr. Antônio não era a negociação do salário, que era miserável, mas sim a discrição. Lucas precisava de uma história para Elisa. Ele disse que estava participando de um clube de leitura noturno na casa de um amigo mais velho. A mentira era um fardo, mas era o preço da coragem necessária para manter o segredo. Você vai ficar até tarde, Lucas, Elisa disse uma noite, enquanto ele amarrava seus tênis velhos. É seguro? Sim, mãe, ele respondeu, evitando o olhar dela, sentindo a ponta afiada do conde arrependimento por ter que enganá-la. Estamos estudando Moby Dick. É longo. Ele não estava na casa de um amigo. Ele estava correndo por becos escuros, perseguindo o Toby ofegante, cujas necessidades biológicas eram sempre urgentes. O salário, R$ 10 por hora. Ele trabalhava 3 horas por noite, 3 vezes por semana. R$ 90. Era uma fortuna para ele, mas uma gota no oceano da segurança que ele imaginava. Os detalhes do trabalho eram brutais. O frio cortante do inverno, a umidade que penetrava em suas meias furadas, o medo de ser assaltado ou descoberto. Havia a humilhação sutil de ser visto pelos colegas de escola. A caverna das tentações começou a surgir. Um dia, enquanto caminhava com Toby perto do parque, ele viu um grupo de meninos da sua classe jogando videogame em uma lanchonete iluminada.
tomando refrigerantes gelados. Eles o chamaram. Ei, Lucas! Por que você está andando com esse cachorro fedorento? Vem jogar. Lucas sentiu a atração magnética da normalidade. Ele queria se juntar a eles. Queria rir. Queria esquecer a responsabilidade. Ele estava cansado. Seus dedos estavam rachados pelo frio, mas a imagem do garçom, o bip metálico da rejeição, queimou em sua mente. Não posso, ele gritou de volta, puxando Toby que teimava em cheirar um poste. Tenho dever de casa. Aquele foi o primeiro de centenas de sacrifícios. Cada não para um filme, um sorvete ou um jogo era um sim para o pote de picles. O pote enchia lentamente, com moedas de bronze e prata. Aos 12 anos, ele percebeu que precisava de mais escala. Ele havia esgotado as fontes de renda manual. Ele precisava de habilidades. Ele começou a passar horas na biblioteca pública, não lendo romances, mas manuais técnicos de informática. Ele descobriu que podia consertar pequenos problemas de software. A vizinha do andar de cima, Dona Helena, sempre reclamava que seu computador estava lento. Lucas se ofereceu para otimizar o sistema. Ele cobrou R$ 20 e fez o trabalho em 40 minutos. A justiça de seu esforço era clara. Ele estava prestando um serviço honesto. Mas a pressão da dupla vida era esmagadora. Ele precisava manter notas altas na escola para não levantar suspeitas de Elisa, que acreditava piamente que os estudos eram o único caminho para a superação. Ele começou a sofrer de privação de sono. Suas noites eram divididas entre o trabalho de informática, o trabalho manual e os estudos. A luz do abajur ficava acesa até as 2 da manhã. Elisa notou sua exaustão. Você está estudando demais, meu filho. Você está pálido. É só a fase de provas, mãe. Estou bem. Ele sempre estava bem. Estar bem significava carregar o fardo sozinho. Um dia, ao sair de casa, ele viu algo que o atingiu como um soco. Sua mãe estava no hall de entrada, examinando o cartão esverdeado que havia sido rejeitado no restaurante. Ele estava ligeiramente rachado agora, mas ela o segurava com uma reverência estranha. Mãe, por que você ainda tem esse cartão? Lucas perguntou, tentando disfarçar sua curiosidade. Elisa sorriu, um sorriso pequeno e triste. É um lembrete, filho, de onde viemos e para onde nunca mais devemos voltar. Ele me lembra de ser cuidadosa. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. Aquele cartão não era um lembrete de cautela para ela. Era um lembrete de arrependimento e dor para ele. O cartão era o objeto de seu juramento, o símbolo da humilhação que ele estava trabalhando secretamente para apagar. A partir daquele dia, a visão do pote de picles não era mais um conforto, mas uma urgência. Ele precisava acelerar. Ele precisava de mais do que moedas e notas amassadas. Ele precisava de um crescimento exponencial. Aos 14 anos, ele começou a aprender sobre o mercado digital, vendendo pequenos serviços de design gráfico na internet para clientes distantes que nunca perguntariam sua idade. Ele usava um pseudônimo, Luke, o designer, e recebia pagamentos em contas digitais que ele havia configurado secretamente, usando a identidade de um primo distante que ele inventou. A coragem, exigida para mergulhar no mundo adulto da negociação e do trabalho autônomo, era imensa. Ele aprendeu a lidar com clientes que atrasavam pagamentos, que exigiam mais do que o combinado. Ele aprendeu a engolir o orgulho e a refazer o trabalho, porque o pote de picles precisava continuar enchendo. Seus 15 anos foram marcados pela negação constante de sua juventude. Enquanto seus amigos falavam sobre festas e primeiros encontros, Lucas falava sobre prazos e margem de lucro. O dinheiro começou a entrar em volumes maiores, mas a taxa de sacrifício também aumentou. A cada centavo que entrava, Lucas sentia que a linha de chegada estava mais perto, mas o preço emocional da discrição era cada vez maior. Ele estava construindo uma muralha de proteção para sua mãe, mas essa mesma muralha o isolava dela. Ele estava vivendo 2 vidas paralelas, o filho estudioso e o acumulador secreto. A adolescência de Lucas foi a personificação da disciplina. Ele não era um asceta, mas cada decisão de consumo era vista através da lente do seu juramento. O pote de picles evoluiu para uma conta de poupança discreta, gerenciada por um aplicativo obscuro que ele mantinha oculto em uma pasta criptografada no seu celular. Aos 17 anos, a soma que ele havia acumulado era suficiente para comprar um carro decente,
mas a ideia de gastar era uma traição ao seu propósito. O maior desafio era a caverna das tentações, que ficava mais escura à medida que ele envelhecia. Seus amigos, agora com acesso a empregos de meio período mais normais, em lanchonetes ou lojas de roupas, gastavam seu dinheiro em experiências, viagens curtas, festivais de música. Eles pressionavam Lucas. Vamos, Luke. É o último festival antes do vestibular. Você está sempre ocupado. O que você faz com toda essa grana de frilas? Você é o único que tem mais dinheiro que a gente, mas vive parecendo que está prestes a falir, provocou Tiago, um amigo de longa data em uma tarde ensolarada. Lucas sorriu, desconfortável. Estou investindo em equipamento para a faculdade. Preciso de um computador melhor. A mentira era fluida agora. Ele tinha um computador perfeitamente funcional. Ele se afastou da pressão do grupo, um ato de coragem. Silenciosa. Era mais fácil lidar com clientes exigentes do que com o olhar de decepção dos amigos que não entendiam sua recusa constante em participar da vida normal. O isolamento, embora auto-infligido, era doloroso. Sua mãe, Elisa, percebia o distanciamento. Ela atribuía isso ao estresse do vestibular, mas havia algo mais profundo que a incomodava. Você não sai mais, Lucas? Não tem medo de perder a juventude? Ela perguntou uma noite, enquanto jantavam em silêncio. Não, mãe. Estou focado. Se eu passar na Universidade Federal, podemos respirar um pouco. Ele usava o sonho da faculdade como seu biombo, e era um sonho genuíno. Ele precisava do diploma para dar continuidade à estabilidade, mas o verdadeiro motor era o pote de picles, agora digital. O clímax parcial de sua jornada veio no final do ensino médio. Lucas havia assumido um projeto grande de desenvolvimento de websites para uma pequena startup. O pagamento era substancial, mas o prazo era apertado. Ele trabalhou por 72 horas ininterruptas. No meio da madrugada, com o monitor piscando e a cabeça latejando de cafeína, ele se lembrou do Le Jardin Secret. Ele se levantou da cadeira, cambaleando. No espelho do banheiro, ele viu um jovem de 18 anos com olheiras fundas, parecendo 30. Naquele momento de extrema exaustão, a tentação de usar o dinheiro para si era quase irresistível. Se eu comprasse aquela moto, eu não teria que pegar ônibus lotado. Se eu viajasse, eu poderia recarregar as energias. Ele foi até a gaveta, onde Elisa guardava os documentos importantes. Ele sabia exatamente onde encontrar a carteira dela. Ele precisava de um lembrete físico. Ele encontrou o velho cartão esverdeado. Ele não estava mais no dia a dia dela, mas ainda era guardado. O plástico estava ainda mais gasto, as letras quase apagadas. Ele segurou o objeto frio. A memória voltou em uma onda visceral. O cheiro de alecrim, o bip, bip, bip e o calor ardente no pescoço de sua mãe. A visão da dor dela, a dor que ele se prometeu apagar, era mais forte do que qualquer exaustão ou tentação material. Ele guardou o cartão no lugar e voltou para a mesa, a energia renovada por uma dose de fúria controlada. Ele terminou o projeto nas próximas 12 horas e garantiu o pagamento. O dinheiro, agora, estava em um fundo de emergência que crescia com o tempo. Ele havia aprendido a investir pequenas quantias, a fazer o dinheiro trabalhar para ele. Ele não estava apenas economizando, estava construindo um legado de segurança. Aos 19 anos, ele entrou na faculdade, cursando engenharia de software. Sua habilidade técnica o permitia pegar trabalhos de consultoria de alto valor, o que cimentou sua situação financeira. Ar e superação. Era visível externamente, um aluno brilhante, focado. Internamente, ele era um estrategista financeiro disfarçado. O último passo na preparação era o símbolo. Ele precisava de um cartão que fosse o antídoto exato para o cartão esverdeado rejeitado. Ele precisava de um cartão que não apenas funcionasse, mas que fosse um símbolo inegável de estabilidade absoluta. Ele visitou o banco que gerenciava seus investimentos. Ele não precisava de um empréstimo. Ele precisava de um produto que representasse o fim da insegurança. Depois de uma longa negociação, ele conseguiu o que precisava. O cartão não era ouro nem platina. Era preto, fosco, pesado, um pedaço de metal que pesava na mão, exalando discrição e poder financeiro. Era o cartão Black. Ele guardou o Black Card na carteira, no compartimento mais interno, ao lado de sua identidade. Ele nunca o usava. Ele continuava vivendo como um estudante frugal.
pagando tudo em débito ou dinheiro. A data se aproximava. O 10º aniversário da noite no Le Jardin Secret. Lucas começou o planejamento meticuloso. Ele sabia que o restaurante ainda existia, preservado em sua pretensão e sua aura de exclusividade. Ele ligou, fez a reserva para o dia exato. Ele sabia qual mesa ele queria. A mesa de veludo bordô no canto, onde o bip da máquina havia cortado o ar 10 anos antes. Ele sabia que o dinheiro estava lá. Ele sabia que o cartão Black estava em sua carteira. Mas a peça final do quebra-cabeça, o teste de fogo, era fazer com que sua mãe usasse o velho cartão esverdeado mais uma vez. Ele precisava recriar a cena exata para apagar a memória dela. E isso exigia uma dose extra de manipulação e por amor, disfarçado de convite casual. O dia chegou com uma estranha quietude, um clima de expectativa controlada que pairava sobre Lucas. Ele tinha 20 anos agora. 10 anos haviam se passado desde a noite que reescreveu sua trajetória. Ele convidou Elisa para jantar com uma calma estudada. Mãe, você merece uma noite de luxo. É meu presente por me aguentar na faculdade. Elisa hesitou, um leve tremor de ansiedade nos olhos. Oh, Lucas. Lá não. É muito caro. Podemos ir àquela pizzaria nova que abriu. Lucas sorriu gentilmente, segurando o braço dela. Não. Hoje vamos ao Le Jardin Secret. Eu fiz a reserva. O nome do restaurante agiu como um pequeno choque elétrico. Elisa ficou tensa, mas Lucas não deu espaço para recusa. Ele estava preparado para qualquer conflito. Não se preocupe com nada, ele assegurou. Eu paguei um adiantamento online. É uma surpresa. Uma meia-verdade. Eles se vestiram. Elisa escolheu um vestido simples, mas elegante. Lucas vestia um terno cinza escuro, que ele havia comprado de segunda mão, mas que ele tinha ajustado à perfeição. Ele exalava sucesso discreto. Ao chegarem ao restaurante, o cheiro de alecrim e a iluminação amarelada atingiram Lucas como um golpe sensorial. Tudo estava exatamente como ele se lembrava. Congelado no tempo. Como se esperasse pelo seu retorno. O maître, um homem diferente, os guiou diretamente para a mesa de veludo bordô. Sentar naquele estofado foi como mergulhar de volta à cena do trauma. Elisa estava visivelmente desconfortável. Ela olhava para a porta da cozinha, talvez procurando o fantasma do garçom de 10 anos atrás. A refeição transcorreu lentamente, com Lucas garantindo que Elisa se sentisse completamente à vontade. Ele contava anedotas engraçadas da faculdade, usava seu charme, e a cada sorriso que ela dava, ele sentia uma pequena vitória. Ele estava neutralizando o veneno daquele lugar, mas o momento crucial se aproximava. O prato principal foi retirado. Lucas sinalizou ao novo garçom. O garçom trouxe a pasta de couro preto. Lucas tinha ensaiado essa parte. Mãe, ele começou com um tom de voz que beirava a casualidade. Eu queria que você fizesse as honras. Elisa franziu a testa. O que você quer dizer? Quero que você pague a conta. Eu sei que fiz o adiantamento, mas é só um símbolo. É para me dar sorte. Use seu cartão da sorte, ele disse, olhando diretamente para ela, projetando uma esperança que ele não sentia. Elisa hesitou profundamente. Lucas, isso é ridículo. Eu pensei que você tivesse pago tudo. Eu paguei o suficiente para cobrir os impostos. O resto é por minha conta. Mas eu quero que você finalize a transação. Por favor, ele insistiu, o tom firme. Elisa, relutante, pegou sua carteira. Lucas observava, o coração batendo forte no peito. O velho cartão esverdeado ainda estava lá, na carteira dela, como um objeto de superstição ou teimosia. Ela o tirou. O plástico estava ainda mais fino e desgastado. Uma relíquia de dificuldades passadas. Era o teste final. Ele precisava ver a rejeição acontecer de novo. Elisa entregou o cartão ao garçom. O garçom, sem o ar clerical do seu antecessor, levou a máquina até a mesa. Ele inseriu o cartão. O ar na mesa ficou rarefeito. Lucas sentiu a mesma onda de calor gelado que sentiu 10 anos atrás. Ele olhou para sua mãe. O sorriso dela tinha morrido. Ela estava esperando, tensa, com o olhar fixo no visor da máquina. E então, o som. Bip, bip, bip. O som agudo e cortante da rejeição encheu o veludo bordô. Era idêntico. O mesmo ritmo cruel, o mesmo som de porta fechada na cara. O garçom olhou para Elisa com uma expressão de desculpa sincera. Sinto muito, senhora. Não conseguimos processar. A humilhação voltou, rápida e dolorosa. Lucas viu as linhas de preocupação aprofundarem-se na testa de sua mãe. Seus olhos se encheram de um arrependimento mudo. Ela estava de volta àquela noite, presa no ciclo da insuficiência.
Oh, céus! Ela murmurou. Ela começou a procurar na bolsa. O movimento frenético. Exatamente como 10 anos antes. Eu não sei o que houve. Deixe-me ver o que eu tenho em dinheiro. Naquele exato milissegundo. Lucas agiu. Ele não gritou, nem fez um drama. Ele estendeu a mão lentamente, pousando-a sobre a mão de sua mãe, que segurava as notas amassadas. Não, mãe, ele disse, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade calma e inabalável. Hoje é diferente. Ele sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente genuíno que ela via naquela noite. Era um sorriso que carregava justiça de 10 anos de sacrifício. Ele tirou a carteira do bolso interno do terno. Ele puxou, sem pressa, o cartão Black. O cartão de metal refletia fracamente a luz amarelada. Não havia nada de extravagante nele, apenas a cor escura e o peso inconfundível. Ele o entregou ao garçom, sem dizer uma palavra. O garçom, que antes estava pronto para lidar com um constrangimento financeiro rotineiro, parou. Seus olhos se arregalaram levemente ao ver o símbolo. Ele pegou o cartão com uma reverência que ele não havia dado nem à pasta de couro. Ele inseriu o cartão no terminal. O silêncio foi profundo. Não houve bips. Houve apenas um zumbido suave. E então, o som da impressora térmica soltando o recibo. Transação aprovada. Pagamento integral. O garçom voltou. Os olhos fixos em Lucas com um respeito recém-descoberto. Aqui está, senhor. Desejam mais alguma coisa? Não, obrigado. Pode ficar com o troco. Lucas disse, indicando a gorjeta generosa. Elisa não estava olhando para o garçom. Ela estava olhando para Lucas. Ela olhava para o cartão preto que acabara de ser devolvido e depois para o rosto dele. A humilhação havia evaporado de seu rosto, substituída por uma confusão atônita, seguida por uma emoção avassaladora. Lucas, o que é isso? Ela sussurrou, apontando para o cartão Black. Lucas segurou o cartão de metal, sentindo o peso da sua promessa cumprida. A redenção não era o dinheiro, era o escudo que ele havia forjado em segredo. É o seu aniversário de 10 anos, mãe. Ele disse, a voz embargada pela emoção. E eu estou pagando a conta. A curva dramática se completou. O ponto de virada havia sido atingido. O velho cartão havia falhado. E o novo, o cartão do esforço secreto e da superação, havia prevalecido. A vingança era doce. Mas o amor protetor era a verdadeira recompensa. A tensão emocional permaneceu na mesa por alguns momentos, suspensa no cheiro de alecrim e de vitória silenciosa. Elisa não conseguia desviar o olhar do cartão preto, depois do rosto de Lucas. Ela não se importava com o valor do cartão, mas sim com o que ele representava, um segredo guardado por uma década. Eles se levantaram para sair. Lucas, desta vez, não estava fugindo. Ele estava saindo em triunfo, a mão firmemente apoiada nas costas de sua mãe. Ao passarem pela porta, o barulho do mundo externo, os carros e as luzes da rua pareceram mais reais, mais sólidos. Assim que entraram no carro, Elisa não conseguiu se conter. Ela se virou para Lucas, seus olhos marejados, mas agora cheios de uma curiosidade desesperada. Lucas, me explique agora. Onde você conseguiu esse cartão? O que você tem feito? Eu pensei que éramos abertos um com o outro. A voz dela tremia, mas não de raiva, e sim de uma realização chocante. Lucas respirou fundo. Ele precisava ser completamente honesto sobre o seu arrependimento por ter mantido o segredo, mas também sobre a motivação pura que o guiou. Lembrou-se daquela noite, mãe, 10 anos atrás? O seu aniversário? Elisa assentiu, a lembrança ainda vívida e dolorosa. Claro que sim. O constrangimento foi horrível. Para mim não foi horrível. Foi uma mancha. Lucas começou, sua voz carregada. Eu tinha 10 anos. E vi o garçom, o olhar daquela mulher na mesa ao lado. Eu vi o que aquele pedaço de plástico rejeitado fez com você. Vi a sua dignidade ser posta à prova por um número em uma conta. Ele pausou para que ela absorvesse a dimensão do que estava dizendo. Naquele exato momento, naquele estofado de veludo, eu fiz um juramento. Eu jurei que você nunca mais passaria por isso. Eu jurei que construiria um escudo, um muro, para proteger você daquele tipo de dor. Os olhos de Elisa se arregalaram. O pote de picles, as noites de estudo. Lucas assentiu. O pote de picles era o primeiro passo. Depois, veio o Toby e o design gráfico com clientes anônimos. Eu trabalhei todos os dias, mãe, durante 10 anos. Eu não gastei quase nada. Eu vivi uma vida de sacrifício, de superação. Porque o meu único objetivo era que, se um dia voltássemos àquele lugar, e se você tentasse usar o seu cartão antigo, o símbolo da luta,
e ele fosse rejeitado novamente, eu estaria lá. Eu estaria pronto para apagar aquela memória com a prova da nossa estabilidade. Elisa estava chorando agora, mas eram lágrimas que lavavam a culpa e a incompreensão. Eram lágrimas de um amor e de admiração. Você fez tudo isso por causa de um cartão rejeitado? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Não pelo cartão, mãe. Pela sua alma, pela sua justiça própria. Eu não suportava na ideia de que o mundo pudesse tratá-la daquele jeito de novo. Ela estendeu a mão e tocou seu rosto, sentindo o calor da sua pele. Você sacrificou a sua infância, sua juventude. Você me enganou. Eu sei. E eu peço desculpas pelo muito silêncio. Mas se eu tivesse te contado, você teria me impedido. E eu precisava disso. Eu precisava da redenção, Nanai, para nós dois. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. Apenas o ruído do motor e a respiração entrecortada dela preenchendo o espaço. Eu nunca percebi o peso que você carregava, ela finalmente disse, sua voz mais forte. Eu me sinto culpada por ter feito você passar por isso. Não sinta culpa, mãe. Você me deu o maior presente, a motivação. Você me ensinou a trabalhar. E aquele momento me ensinou o propósito desse trabalho. O dinheiro não é para ostentação. É para a paz. É o escudo. Ele pegou a carteira de Elisa e tirou o velho cartão esverdeado, o objeto de tanto trauma. Ele o segurou por um momento, a luz da rua caindo sobre o plástico desgastado. Este objeto, ele disse, não tem mais poder sobre nós. Ele não o jogou fora. Em vez disso, ele o colocou ao lado do seu black card em sua própria carteira. Os dois cartões, lado a lado, o lembrete da dor e o símbolo da vitória. Ao chegarem em casa, Elisa abraçou Lucas na porta. Um abraço que durou o tempo de 10 anos. Obrigada, meu filho. Você me deu a noite mais importante da minha vida. A história estava fechada. Lucas sentou-se em sua cama naquela noite. Ele olhou para o teto, sentindo uma leveza que não sentia desde os 10 anos. O cheiro de alecrim já havia sumido. Ele havia enfrentado seu trauma e o havia vencido. Não com confronto, mas com prosperidade estratégica. O cartão rejeitado era agora apenas uma memória distante, superada pelo brilho discreto do metal que garantia a paz. A vingança mais doce, ele refletiu, não era a humilhação do agressor, mas a capacidade de proteger aqueles que amamos, selando o destino em um final fechado e profundamente satisfatório. Eles estavam seguros. E isso, para Lucas, valia mais do que qualquer fortuna.